Fala galera, beleza? Gente, hoje nós vamos falar sobre Windows versus Linux. Nós vamos falar desses dois sistemas operacionais, falar um pouco de cada um, das suas diferenças e no final tentar mostrar qual seria melhor para você estar usando. Nós vamos falar sobre isso hoje aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem galera, hoje nós temos vários sistemas operacionais, mas o principal é o Windows. Claro que nós temos, além do Windows, nós temos o Linux, ainda temos o macOS da Apple. Ainda tem alguns outros sistemas operacionais que são usados por aí, mas esses são os 3 principais sistemas operacionais. Só que hoje nós não vamos falar do macOS, e sim do Windows e do Linux. Vamos mostrar as principais diferenças deles dois e no final tentar mostrar qual seria o melhor. Bem gente, dentre esses dois sistemas, o Windows e o Linux, o mais antigo é o sistema da Microsoft, o Windows. O Windows foi criado em 1985 por Bill Gates, entendeu? Um sistema de janelas, várias janelas, em que você utiliza um mouse, teclado e você pode fazer várias funções, abrir vários programas ao mesmo tempo. O Windows é assim, o Windows quer dizer janela, um sistema de janelas. E é um sistema que se popularizou bem rápido. Todo mundo queria usar o Windows em seus computadores. Então, passou-se até um certo tempo, os computadores já vinham com o sistema Windows instalado neles. É um sistema muito amigável, um sistema que você pode usar vários programas, pode instalar os programas, e um sistema que já teve muitas versões. Hoje, a atual versão do Windows é o Windows 11, sendo que a partir de 2024 e 2025 nós teremos o Windows 12 e provavelmente vamos ter um Windows 14, 13 não, mas 14, 15, 16, vamos ter vários sistemas que são Windows. Claro que o Windows evoluiu muito. É um sistema bem amigável, fácil de usar, qualquer pessoa usa, você instala o sistema facilmente, sem problema nenhum. Um sistema que é bem amigável. Só que com o passar do tempo, o Windows começou a ter certos problemas, porque ele começou a exigir mais e mais do hardware. O hardware para você instalar o Windows 11 é um hardware que tem que ser bem parrudo para aguentar as configurações que ele exige. Tanto que o Windows 11 hoje exige que a máquina tenha uma placa-mãe com TPM 2.0. Além disso, não aceita processadores de 32 bits, tem que ser 64 bits. Claro que tem outras questões que estão sendo travadas, o sistema de armazenamento, os discos não podem ser mais discos mecânicos, tem que ser SSDs, tem essa coisa toda. E provavelmente o seu substituto, o Windows 12, vai exigir muito mais do seu hardware. Então, está aí o primeiro grande problema do Windows. A existência de hardware bem elevado, uma configuração pesada, que exige que o hardware aguente isso. Isso é um dos principais pontos que vão fazer o usuário ter que gastar muito. Outra questão, o sistema não é grátis, o sistema é pago. Hoje você consegue fazer a instalação do Windows mais novo fazendo a atualização do antigo. Você tem, digamos, o Windows 10, pode passar para o Windows 11 gratuitamente. Já não pode mais fazer isso com o Windows 7. O Windows 7 já não deixa mais fazer isso. Mas o Windows 10 ainda deixa você fazer isso. E provavelmente o Windows 12 você só vai poder instalar se você tiver o Windows 11. Pode ser que eles deem uma brecha para você tiver o Windows 10 passar para o Windows 12. Mas vai ser muito difícil você que tem uma máquina que tem o Windows 10, o seu hardware ser compatível com o hardware necessário para instalar o Windows 12. Então, isso é um grande problema dos programas do Windows. Outra coisa que pode ser considerada uma coisa boa
é que o Windows pode instalar qualquer programa. Existe uma gama de programas muito grande para o Windows, cada vez mais programas, os programas são compatíveis, então você tem uma gama de programas muito grande para utilizar o Windows. Por outro lado, nós temos o Linux. O Linux é um sistema operacional que foi criado em 1991 pelo programador finlandês Linus. Deixa eu ver o nome dele, Linus Torvalds. Ele criou um Linux baseado a partir da inspiração do Minix, que é um sistema que é baseado no Unix. Ele criou esse sistema, um código-fonte que é aberto, diferente do Windows. O Windows é um código fechado. Você pode até pegar o código do Windows, abrir e tentar trabalhar em cima dele e criar um sistema parecido com o Windows. Mas você está usando pirataria. Já o Linux, ele tem um código aberto. Ele pode ser feito por qualquer um. Pode pegar o código-fonte do Linux, trabalhar, modificar, e aí você vai ter uma versão do Linux. O Linux tem muitas versões, e cada versão se adapta especificamente a uma função. Isso é bom, porque você tem a opção de ter várias versões do Linux para várias funções específicas, vários pontos que você quer utilizar aquela versão do Linux. E isso também é um lado ruim, porque aí você tem uma gama muito grande e acaba sabendo qual usar, entendeu? Mas o Linux é compatível, todo Linux é compatível com outras versões do Linux, não tem esse problema. Mesmo que ele seja específico para uma função, você pode estar integrando ele com outra versão do Linux, não tem problema, isso não é problema. O problema é que, se você quiser instalar outra versão do Linux, provavelmente você vai ter que formatar e instalar por cima, você não pode fazer a atualização por cima. Dá problema, até você consegue fazer, mas dá problema. Outro grande ponto do Linux que é visto é que ele não exige um hardware extremamente pesado. As configurações do Linux exigem apenas computadores que tenham determinados hardwares que não são muito pesados. Pode usar HD mecânico, pode usar SSD, entendeu? Sem problema nenhum. Pode usar tanto mecânico como SSD, não tem problema nenhum. Não existe grandes placas de rede, placas de vídeo pesadas, não existe. Então, é uma vantagem. O Linux é um sistema leve que qualquer pessoa pode usar, pode instalar na sua máquina. E um dos pontos que muita gente falava contra o Linux, o Linux é muito complicado, para eu instalar um programa eu preciso usar a linha de comando, eu não sei fazer isso, e é um engano. Há muito tempo você consegue instalar qualquer programa no Linux sem precisar usar a linha de comando. É igual ao Windows. Você tem um instalador do Linux, você clica e ele instala sozinho o programa. É assim que funciona. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Isso foi criado, de certa forma, como uma desculpa para os usuários do Windows para que não se instalasse o Linux. Colocasse uma limitação no Linux. O Linux você só pode instalar por linha de comando. Não pode. Você instala igual do Windows. Só que tem gente saudosista que quer instalar qualquer programa através de linha de comando, mas hoje já não é mais necessário. E aí, outro problema que normalmente acontecia é que se você tem uma versão do Linux específica, como o Ubuntu, e você está com uma outra, como o Mint, o programa para você instalar nessas versões é diferente. Realmente tem esse problema. Tem versões de programas diferentes para diferentes versões de Linux. Tem isso existe, geralmente isso existe, entendeu? Não é problema, você pode instalar, entendeu? Às vezes você quer instalar o Word numa versão do Linux, você tem que pegar para aquela versão específica do Linux, tem isso, entendeu? E outro grande ponto do Linux, o Linux é gratuito, você pode baixar e instalar. Claro que tem versões do Linux que seu criador coloca que você tem que pagar um valor X. É um valor mais ou menos simbólico, você tem que fazer, porque ele tem, no caso, algumas funções que o criador daquela versão do Linux colocou e ele está cobrando por isso. Claro que tem, entendeu? Mas é um valor muitas vezes muito mais baixo do que você comprar um Windows. Muito mais baixo. Mas Marcelo, não compra um Windows. Gente, você não compra um Windows desde o Windows 10. Porque quando saiu o Windows 8, você tinha que comprar. Só que o que aconteceu?
O Windows 8 foi um fracasso, eles liberaram o Windows 10, então não cobrou para ninguém. E desde o Windows 10 não está mais se comprando, não está se cobrando mais o Windows, já que você pode fazer a atualização. Mas isso vai mudar no Windows 12, gente. No Windows 12 vão obrigar a você a comprar o Windows. Você vai ter que comprar o Windows, senão você vai usar o Windows como se fosse pirata, como era antigamente. Muita gente tinha Windows pirata. Windows 7, Windows XP. O Windows XP foi pirateado pra caramba, entendeu? Foi muito pirateado. Já o Linux não tem esse problema. Se você tiver uma versão Linux, você tem que pagar, você vai ter outras versões aí. Então, o mercado está cheio de versões de Linux, uma melhor do que a outra. E o melhor disso tudo, o Linux não tem aqueles requisitos gigantescos para você instalar o sistema operacional. Não tem isso. E é muito mais tranquilo, muito mais tranquilo. E assim, analisando friamente, a Microsoft domina o mercado com seu Windows. Mais de 90% das máquinas do mercado têm Windows, várias versões do Windows. E o Linux, digamos, são uns 4%, 3% que utilizam o Linux. Só que isso está mudando. Ano passado, o número de máquinas com Linux dobrou, na verdade, dobrou não, sextuplicou. Por quê? Foram mais de 600, quase 600% de máquinas de instalação, mais de 600% de instalação de Linux em máquinas. Isso acontece por quê? Porque a Microsoft está limitando os seus sistemas operacionais. O que acontece? Ele não faz mais atualização do Windows 7, o Windows 7 é um sistema morto, o Windows 8 também, e provavelmente o Windows 10 vai acontecer a mesma coisa. Então tinha muita gente que tinha sistemas operacionais funcionando, tinha máquinas com esses sistemas operacionais funcionando. E isso acaba criando um problema. Por quê? Porque a Microsoft não atualizando mais esses sistemas, não dando mais suporte, acaba que eles vão estar com o sistema sem nenhum tipo de garantia. Então, entre colocar um sistema mais novo, que o seu hardware atual não suporta, eles preferem colocar um sistema operacional que sua máquina vai aguentar e é bom. Uma outra vantagem do Linux em relação ao Windows é que, você já ouviu falar de vírus de Linux? Isso é bem difícil, pode até existir, que eu acredito que exista sim, mas antivírus em Linux é bem complicado, mas tem, não vou dizer que não tem, mas é bem complicado até porque no próprio problema, no próprio sistema Linux é um sistema mais complexo para os programadores de vírus tentarem utilizar, entendeu? É mais complexo, mas tem, mas é bem mais difícil. Outra coisa, vantagem que o Linux tem sobre o Windows, e essa é uma vantagem muito, muito grande, bugs. Não vou dizer que o Linux não tem um bug, não vou dizer. E o Windows tem pra caramba. Só que a diferença entre os bugs que aparecem no Windows e no Linux é gigantesca. Porque o que aparece no Windows leva semanas para os programadores da Microsoft corrigirem. Já no Linux, não. Por quê? Porque já é um sistema cooperativo, um sistema de código aberto, quando aparece um problema e ele é reportado, uma malha gigante, uma rede gigantesca de usuários de Linux trabalham para corrigir aquele bug. Então, o bug que aparece no Linux é corrigido rapidamente. Rapidamente, não levando 2, 3 semanas como acontece na Microsoft. No Linux provavelmente demora uma semana para a solução estar feita, para a correção estar feita. Isso é uma vantagem muito grande. Então, gente, pegando tudo que eu disse, tudo que eu falei sobre o Linux e sobre o Windows, analisando friamente mesmo, sem jogar preferência para um sistema para o outro sistema, a Microsoft ainda tem algumas vantagens. Quais são algumas vantagens? A vantagem de ela dominar o mercado. Muitas máquinas usam Windows simplesmente por questões, vamos lá falar sério mesmo, por questões de preguiça. O usuário não quer mudar para o Linux, que é um sistema superior à Microsoft, não quer mudar, porque, primeiro, fazer uma configuração de rede com o Windows é muito mais fácil do que com o Linux. O Linux ainda exige um pouquinho mais de conhecimento, não porque integrar uma máquina de Linux com Linux, mas sim integrar numa rede, uma máquina que tenha Windows e Linux. É um pouquinho mais complicado, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Tem vários tutoriais na internet que ensinam a fazer isso, entendeu? Esse é o único problema, o único porém que faz o Windows ser superior ao Linux, porque de restante, o Linux é bem superior à Microsoft. Bem superior ao Windows, porque tem várias versões, cada versão é específica para um tipo de trabalho que você vai fazer, é um sistema mais seguro, se acontecer um bug,
o sistema tem 2, 3 vezes mais rápido para corrigir esse bug que é um sistema que tem no Windows. Então, as vantagens do Linux são superiores do Windows, são infinitamente superiores. O único problema realmente é a preguiça do usuário e a questão de configuração de redes, porque até hoje arquivos que são gerados no Linux são lidos no Windows e no Windows são lidos no Linux. Por quê? Porque cada vez mais tem mais máquinas com Linux do que há uns 5, 6 anos atrás. Então, hoje, analisando finalmente, o Linux é superior sim ao sistema operacional da Microsoft. É superior, entendeu? De qualquer jeito, eu vou deixar na descrição do vídeo links para você baixar 3 versões do Linux. Eu vou deixar para o Mint, Ubuntu e outra versão que eu já usei algum tempo atrás, que é muito bom. Vou deixar para vocês aqui, para vocês baixarem. Então, gente, experimente o Linux. Dá para usar uma máquina que tenha o Windows e o Linux ao mesmo tempo, dual boot. Se você quiser usar o Linux, você usa. Se você quiser usar o Windows, você usa. Então é vantagem até para vocês poderem se acostumar com o Linux. Porque com a vinda do Windows 12 aí, eu tenho certeza absoluta que muitos usuários, mas muitos usuários vão ser obrigados a migrar para o Linux. Assim, a outra desvantagem que eu esqueci de falar do Linux em relação ao Windows é que não dá para jogar no Linux. Alguns jogos até rodam, mas a grande parte não roda no Linux. Se as empresas que produzem jogos começarem a mudar isso, provavelmente esse panorama aí vai mudar, porque o Linux é muito mais estável, exige muito menos da máquina e vai liberar mais recursos para o jogo do que o Windows libera. Então vai ser uma vantagem muito grande. E aí o domínio da Microsoft cai por terra, mar e ar. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Tech, onde nós falamos sobre o Linux e o Windows, falamos sobre as características de um e de outro, e no final eu dei a minha opinião qual é o melhor sistema operacional. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Tech. Sexta-feira vamos ter um vídeo super maneiro aqui no canal. Então, eu aguardo vocês. Até sexta e tchau!